Isso, Rogério. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um treinamento da NICE Brasil. Eu sou o Flávio e vamos estar aqui apresentando a vocês a nossa nova linha de portas automáticas, a família DS de portas deslizantes e a PS de portas pivotantes. Vamos aguardar mais um minutinho com o pessoal que está nos acompanhando e entrando na sala. E a gente vai estar seguindo nessa nova linha de equipamentos do nosso grupo NICE. Vamos dando sequência ao nosso treinamento. A nossa linha de portas automáticas NICE melhora para nós a nossa acessibilidade e o conforto com silêncio, com acessibilidade, conforto e silêncio. Funcionamento silencioso, design moderno, ideais para locais, lojas, clínicas, restaurantes, clubes, escolas, aeroportos, empresas. Então, hoje nós temos uma linha que vai aglobar todo o mercado, né, possibilitando o acesso nosso a qualquer estabelecimento comercial. Com duas famílias de equipamentos deslizantes, nós temos o DS-140, que é para trabalhar com equipamentos de até 140 kg de portas, né? No caso, estamos mencionando as folhas móveis. A DS-250 para até 250 kg de folhas móveis, né? Então, portas maiores, onde necessitamos de um maior espaço de abertura. E a porta dual, né? É uma porta seccionada, aquela que a gente pode movimentar duas folhas para o mesmo lado, né? Possibilitando, assim, uma maior abertura e um menor espaço de passagem, né? Um exemplo, um corredor de 3 metros, nós poderíamos estar abrindo quase 2 metros desse vão total, né? Enquanto que nas outras linhas, nós estaríamos abrindo apenas 1,5 metro, metade do espaço. Então, DS-140, DS-250, abre metade do espaço que nós necessitamos. A DS-Dual, nossa porta seccionada, que abre 2/3 do vão. Então, a gente consegue um maior espaço de abertura e um menor espaço de total. As deslizantes sociais NICE do DS-240 e DS-250 é um sistema moderno, completo e completamente seguro, tá? As diferenças principais dela, DS-250, ela trabalha com pinça quando a gente vai trabalhar com vidro, né? Alguns também conhecendo como pega-vidro, ou direto na esquadria de alumínio, né? E deve ser instalado somente na lateral do vão, que nós vamos estar vendo na sequência. O sistema DS-140, né? É um sistema mecânico que não utiliza pinça para vidro direto. Então, a gente pode trabalhar os vidros direto nas roldanas, possibilita uma grande regulagem, onde a gente pode regular tanto a altura da porta quanto o plumo da porta, direto nas roldanas, e pode ser instalado tanto embaixo do vão, quanto ao lado do vão. Então, diferença física de instalação das duas está mais ligada a isso. A DS-250, somente na lateral do vão, e a DS-140 podendo ser instalada embaixo ou na lateral do vão, como a gente vai estar vendo na sequência. Todas possuem funcionamento silencioso, já vem com o sistema de anti-esmagamento, tá? Podem trabalhar com até 5.000 ciclos por dia, né? Então é um fluxo alto. Em muitos casos a gente vai escutar alguns concorrentes falando que o equipamento deles são para alto fluxo, né? Então quando nós puxamos por um número real, né, nós conseguimos chegar à conclusão de que os 5.000 ciclos é realmente um alto fluxo. Nós conseguimos mais do que 4 aberturas por minuto, se formos contar um ciclo de trabalho de 12 horas, né, que seria um shopping center, algum outro local desse jeito. As cores dos perfil, né, todo o chassi da máquina, ele é feito em alumínio,
extrusado, né? E nós vamos estar fornecendo ele nas cores alumínio fosco, que é o alumínio natural fosco, como a gente conhece, na pintura branca e na pintura preta, tá? O preto que nós trabalhamos não é anodização, tá? É pintura mesmo. O design dos equipamentos compacto, né? Nós vamos ver as medidas, o perfil mais compacto do que nós conhecemos no mercado. Melhora o desempenho do ar-condicionado. Por que a gente sempre ressalta o ar-condicionado? Porque o cliente quer o conforto, quer a economia e quer a segurança. Então, nós vamos trabalhar com 3 linhas atendendo ao consumidor. Conforto, onde eu posso passar, entrar e sair sem tocar em nada. Segurança, onde eu mantenho minha porta fechada, meu estabelecimento fechado para quando eu quero que ele permaneça fechado. Nós vamos ver que nós vamos ter acessórios como trava elétrica e fechaduras para isso, tá? E melhora o desempenho do ar-condicionado, porque o estabelecimento não fica o tempo todo com a porta aberta, e somente porta aberta enquanto a necessidade do fluxo de pessoas. Passou uma pessoa, a porta abre para ela, fecha, meu ar-condicionado está sendo poupado. Porta sem automático, a porta está aberta o tempo todo, tem uma troca de ar mais constante. Para portas de 1 e 2 folhas móveis, quando falamos na DS 140 e na DS 250. Posso trabalhar com uma folha móvel, uma folha só abrindo, posso trabalhar com 2 folhas móveis, as 2 abrindo. Quando nos referimos à porta duo, né, quando a gente menciona as portas duo, ela pode trabalhar com 2 folhas indo para o mesmo lado, ou 4 folhas, né, onde eu consigo ampliar minha área de trabalho, trabalhando com até 4 folhas. Tá? Vamos seguindo. Aqui as medidas, as dimensões dos perfis, como eu estou falando. A linha 250, o perfil ocupa uma área só de 110 milímetros, tá? Com uma altura total de 180 milímetros, já incluindo a tampa e a ferragem da porta. Tá? Quando nós vemos para a linha DS 140, nós temos um pouquinho mais de largura, com 130 milímetros, porém, uma altura bem menor, com apenas 90 milímetros, tá? Chegando ao total de 105 com a tampa. E essa aqui, já vai a ferragem dela aqui, e o vidro direto na porta. Com a opção de trabalharmos com vidro fixo embaixo dela, tá? Então, ela nos dá essa opção, vidro fixo aqui embaixo e já o vidro móvel ao lado, tá? Linha DS 250. Com a ferragem dela, o vidro vem para baixo do equipamento. Vindo para baixo do equipamento, a parte fixa, o móvel vai estar ao lado, tá? E aí já fica debaixo da viga dela. A outra família nossa, pivotante social, tá? Também é um produto novo, um produto que está vindo para agregar no mercado, um mercado ainda menos explorado e menos conhecido do que as portas deslizantes, as portas pivotantes automáticas, né? É a PS 100, tá? Ela trabalha com portas até 1 metro de vão. O que a gente está mencionando 1 metro de vão? Hoje nós temos portas grandes e que a dobradiça dela não fica na beirada, ela fica mais ao centro. Então, tudo que eu conto como vão é do centro de giro da porta, da dobradiça da porta, até o final da porta. E não é a porta toda em si. Só nas portas convencionais, que a dobradiça dentro do batente, aí nós medimos a porta. Porta pivotante com pino de giro mais deslocado ao centro. Conta-se daquele ponto até a lateral da porta. Então, a gente pode chegar à porta de 1,20 m, 1,30 m, dependendo do local que está o ponto de giro. A porta é um sistema moderno, um sistema também completamente seguro, tá? Como eu mencionei, para portas de 1 metro, pode chegar a 2.000 ciclos dia, tá? E substituir molas aéreas e molas de piso. Para a gente entender o porquê a porta social pivotante, ela vai para 2.000 ciclos, enquanto uma deslizante, ela pode trabalhar com 5.000 ciclos, tá? A porta pivotante, o que está determinando os 2.000 ciclos dia, tá? É a própria dobradiça da porta.
como a gente está fazendo, como automático, deixa eu voltar uma aqui, como automático, ele é só um equipamento que nós instalamos numa porta, utilizamos as próprias dobradiças da porta, tá? Normalmente, a dobradiça não suporta um ciclo muito maior, então a gente limita o ciclo de acordo com o sistema de dobradiça, tá? Ah, Flávio, mas eu vou trabalhar com uma dobradiça especial, rolamentada, tudo, então o equipamento pode superar os 2.000 ciclos. Tá certo que uma porta pivotante, para essa quantidade de ciclo, é difícil de acordo com o seu movimento, mas se precisarmos, ela vai atender. Substitui as molas aéreas e molas de piso. É muito comum, devido ao custo, as pessoas perguntarem, compararem o sistema pivotante à mola de piso. A mola, mas faz a mesma coisa, abre a porta, né? Então, hoje nós estamos passando por uns momentos onde o automático vem a mostrar ainda mais para que ele serve. Primeiro, eu vou abrir a porta sem tocar na porta, que hoje é um dos fatores muito importantes para a segurança nossa, para a nossa saúde, tá? Segundo, a acessibilidade muito melhor para quem está trabalhando, né? Para quem está acessando a porta com automático do que para quem está abrindo a porta manualmente. Um exemplo, quando alguém está com um trauma, ou andando com apoio, no caso muleta ou andador, né? Ou cadeira de rodas, né? O cadeirante, o andador, eles não vão conseguir empurrar uma porta com mola, né? Conseguir vão, mas vai ter uma dificuldade muito grande, porque ao mesmo tempo que ele está tentando dar um passo, a mola também está tentando fechar a porta, tá? Então, essas são as principais, a gente poderia ficar listando muito mais características a favor do automático, né? Contra uma mola aérea e a mola de piso. Assim como a porta deslizante, funcionamento é prático, silencioso, possui sistema de anti-esmagamento, até 2.000 ciclos, como eu falei, cores do equipamento, né, do perfil preto, branco e prata, assim como as outras, um design mais compacto e melhora também o desempenho do ar-condicionado. As portas sociais NICE possui características técnicas específicas, né, dos equipamentos. Quais são as diferenças delas, né? Nós temos o seletor digital de funções. Então, através do seletor digital, nós programamos todo o funcionamento da porta. Calendário com relógio em tempo real para controle do funcionamento da porta, né? Abertura parcial, né? Carregador de bateria, onde na falta de energia, ela funciona com 2 baterias, tá? É um acessório que nós instalamos, com 2 baterias de 12 volts e de 7 amperes. Isso vai dar para a gente um fluxo contínuo de aproximadamente 1h30, tá? Porém, se estiver acabando a energia, as baterias vão acusar essa falta de energia, a central vai entender e vai parar a porta aberta, tá? Nós vamos falar disso também mais para frente. Abertura parcial. O que vem a ser abertura parcial? Exemplo que eu tenho um estabelecimento, um restaurante, que das 11 horas da manhã até a 1 hora da tarde, meu fluxo é muito intenso. Então, eu deixo a porta minha lá, que tem 1,5 m, abrindo o tempo todo, tá? A partir da 1 hora da tarde até as 3 da tarde, o meu fluxo é muito pequeno, não justifica eu ficar abrindo a porta 1,5 m, 2 metros, o tamanho que ela tem, porque o fluxo de gente é menor. Então, eu habilito a abertura parcial. A partir desse momento, eu determino para a porta o espaço que ela vai abrir. Ela não precisa mais ir até o limite final. Então, ela, ao invés de ir até 2 metros, ela trabalha só com um espaço menor, ali de 1 metro, 1,10 m, 1,15 m, o tamanho que eu, como usuário, determinar. Calendário, né, com relógio de tempo real. O que eu estou mencionando da abertura parcial, isso que eu acabei de mencionar da abertura parcial, de eu poder trabalhar com a porta em determinado horário do dia, não abrindo toda, no caso, abertura parcial, ou com o sensor interno ou sensor externo, eu não quero que entre a partir desse momento, eu não quero que saia a partir desse momento, então eu posso programar, desde que a minha porta tenha uma rotina, todos os dias, os horários que eu quero que ela trabalhe,
Então, o horário que ela entra automaticamente importa abertura parcial, o horário que ela não permite que alguém entre, o horário que ela não permite que alguém saia. Como eu dei um exemplo do restaurante, eu poderia pôr que até as 10h30 ninguém entra no restaurante, né? Então, o sensor externo de captura para mandar a porta abrir, ele vai estar desativado. A partir do momento que eu liberei a porta para entrar, ela vai trabalhar até o momento que eu mandar ela desligar novamente. Isso, com a rotina, o calendário vai nos dando os horários que eu quero que trabalhe. Vamos seguindo. Saída com controlador de cortina de ar, tá? Um exemplo bem específico, a imagem dá mais sombra aqui a foto, mas dá para a gente ver. Um hospital, onde eu tenho uma porta automática, eu poderia estar com uma cortina de ar. Por que uma cortina de ar? Deixa eu virar a câmera aqui. Melhorou. Por que uma cortina de ar aqui? Porque é um local mais climatizado, onde eu preciso de um ar mais puro, né? Então, com um ar mais puro, eu preciso, para que eu tenha esse ar mais puro, eu preciso que o ambiente seja o mais fechado possível. A hora que a porta inicia o seu movimento, ela liga a cortina de ar. Termina de abrir, volta a fechar, desliga a cortina de ar. Então, eu tenho um maior controle, né, de temperatura, um maior controle de ar, uma menor troca de ar, tá? E com isso também, a cortina de ar vai impedir também o acesso de moscas, mosquitos, insetos que tentariam passar por ali. Essa barreira da cortina de ar ficaria trabalhando. Então, a porta automática, que fechada, veda tudo, né? Em trabalhando com paralelo com a cortina de ar, que a cortina de ar por si só consegue controlar em torno de 20% a 30% da economia do ar-condicionado, ela consegue controlar 40% a 50% da entrada de inseto. Então, a gente consegue, juntando as duas tecnologias, né, um melhor benefício de acordo com o local. São poucos os locais que necessitam disso, mas muitos vão estar pedindo, e às vezes quando alguém pedir, vocês já vão estar sabendo que toda a linha de portas anais consegue trabalhar com a cortina de ar. Conector para controle de trava eletroímã eletromagnética. Como eu mencionei, a porta automática também entra hoje como segurança. Conforto, segurança e economia, tá? Quando eu preciso da segurança, eu vou agregar ao meu equipamento o sistema de travas elétricas. Pivotante com eletroímã, com fechaduras, deslizante com eletroímãs e com travas elétricas, tá? Detalhe, pessoal, nós estamos falando de acessório, tudo bem? A porta social, por si só, ela não pode trancar o estabelecimento, tá? Ela é feita para que, no caso de pane, alguém puxe a porta, ela libere, tá? Porém, em alguns casos, o cliente necessita da trava, ou porque ele precisa de um controle de fluxo, laboratórios, clínicas, empresas, que nem todas as pessoas são autorizadas a acessar vários locais. Então, só a autorizada vai entrar, precisa de travas. Senão a pessoa vai chegar, vai puxar a porta e abrir com a mão. Então, sempre que for necessário controlar o fluxo, eu tenho que lembrar de pôr a trava. Para controle de fluxo, qual trava, qual sistema de fechadura que eu, Flávio, indico? Trabalhem sempre com eletroímã, tá? O eletroímã, além dele estar dando essa segurança na porta, tá? Ele vai desativar no caso de pane. Tá? O equipamento nosso, acabou a energia, não está com sistema de bateria, acabou a energia, está tudo desativado e a pessoa pode abrir a porta com a mão. Quando está com bateria, quando está ligado no sistema de emergência, não tem problema. Ela vai trabalhar de acordo com o que o equipamento vai pedir. Equipamento autônomo, trabalhem com eletroímã para que ele desligue quando necessário. Ah, Flávio, mas e o meu cliente quando ele for fechar? A porta na fachada, tá? Além da trava de eletroímã ou eletromagnética, o cliente tem que ter a trava mecânica, trancar a porta, tá? Na hora de ir embora. Então ele pode desativar os sensores, tranca a porta e vai embora. No outro dia, libera a porta, acessa ela e ela volta a trabalhar normal. Então, sempre que a porta for na fachada, é a porta de entrada do estabelecimento, precisa da fechadura, tá? Não puxem para nós
a responsabilidade de trancar o equipamento. Por que isso? Na falta de energia, na violação, a gente tem que ter a tranca principal do cliente. Entrada de pulso de emergência. O pulso de emergência é aquele sinal que nós recebemos lá do sistema de alarme de incêndio. Tá? Então, toda vez que a porta entrar em emergência, da onde vem o sinal? Vem do alarme de incêndio, disparou o alarme de incêndio, a porta entra em emergência, automaticamente ela abre a porta, para a porta aberta, e o display vai estar avisando que a porta está em emergência. Entrada de pulso, abre, para, fecha. Se você tem um estabelecimento que precisa trabalhar igual ao portão de garagem, né? Hoje nós temos vários portões sociais instalados com uma linha de porta automática, né? Está sendo um mercado muito promissor, que são os muros de vidro, os portões de vidro, e os clientes estão optando por equipamento com design melhor, com melhor acabamento, com melhor qualidade de funcionamento. Então, a gente pode trabalhar ele como se trabalha com um portão. Pulso para abrir, pulso para parar, pulso para fechar. Então, abre, para, fecha, para. Tá? Então, a gente pode trabalhar nessa mesma forma. Sistema de anti-esmagamento eletrônico. Tá? O anti-esmagamento eletrônico é aquele que a porta está vindo fechar, ela vai, se alguém estiver no caminho da porta, ela vai esbarrar, vai fazer uma leve pressão e vai voltar. Tá? Então, ela não vai machucar, ela não vai danificar qualquer coisa. Então, a gente tem esse sistema de anti-esmagamento eletrônico. Tá? Encoder para posicionamento para controle de posição. Então, o encoder ele fica ligado ao motor e eu fico sabendo o tempo todo onde a porta está. Então, mesmo que eu pare a porta no meio do caminho, ela volta e para sempre no mesmo lugar. Ela não trabalha com sistemas de fim de curso. Entrada para a receptora, nós podemos trabalhar com a MT-01, a MDT-01 ou a RMG para o controle, para a gente habilitar os controles anais. Entrada para radar interno e o radar externo, tá? Os radares são acessórios, assim como as fechaduras são acessórios, tá? Nós determinamos se nós vamos querer 1 ou 2 radares, tá? Então, foi uma opção que nós tivemos de trabalhar com 1 radar, ou 2 radares, ou nenhum. Então, ele fica sendo um acessório. Na hora de eu comprar o equipamento, eu informo, eu vou trabalhar com controle de acesso, eu não preciso de radar, o equipamento vem sem radar, tá? O meu cliente, ele quer trabalhar com botoeira, nós vamos pôr lá na entrada do condomínio, então, vem sem radar, a gente adapta as botoeiras com fio, sem fio, ou controle remoto, através dos nossos receptores, tá? Então, a forma de comprar o equipamento, você determina para a gente o que você precisa. Eu preciso do equipamento, tá lá com 2 metros, eu quero um equipamento com 1 radar na cor branca. De acordo com o que você precisa, do que o seu cliente está necessitando. Quero fechadura, quero receptor, entendeu? Então, nós vamos estar moldando o equipamento, modelando o equipamento, de acordo com o que você necessita e do que o seu cliente precisa. Entradas compatíveis ao sistema de controle de acesso, né? Então, independente do tipo de controle de acesso, se nós trabalharmos com um controle de acesso, tá, que nos dê um pulso normalmente aberto, tá? Então, qualquer tipo de controle de acesso com pulso normalmente aberto, então eu não posso trabalhar nem com pulso positivo nem com pulso negativo. Então, a gente trabalha com pulso de contato. Trabalhei com pulso de contato, a gente consegue trabalhar com equipamento. Claro, mas o controle de acesso, meu cliente já tem, ele dá um pulso de 12 volts. Toda vez que aciona o controle, ele joga um pulso de 12 volts. Nós vamos poder verificar isso junto a vocês e fazer um módulozinho de interface também. Então, no equipamento, se acontecer isso, vai ter que ter um acessório a mais, uma interfacezinha para pegar esse pulso e gerar o sinal que a porta necessita. Tá? Isso a gente pode atender também. Entrada do sistema de alarme de incêndio. Tá? Como eu expliquei, a entrada do sistema de alarme de incêndio, ela entra no sistema de emergência. Tá? É onde a porta entra em emergência e atende o sistema de alarme de incêndio. Vou fazer um parênteses aqui
a tela aqui. O alarme de incêndio, hoje nós estamos tendo, depois que a gente teve aqueles acidentes sérios com mortes, as portas não abrirem, os bombeiros começaram a exigir muito as situações de porta antipânico. Duas coisas. O nome porta antipânico foi criado pelos fabricantes, tá? O que o bombeiro verifica é a situação de pânico. O que é a situação de pânico? O prédio, o estabelecimento, ele tem que ter uma área de evacuação de acordo com a sua área construída, de acordo com o público que ele tem internamente. Se a minha porta abrir o tanto que o bombeiro necessita, então se o bombeiro falar para a gente que eu preciso de um vão de abertura de 2 metros, só que o meu vão total tem 2 metros, dentro disso aí eu vou pôr 2 fixos e 2 móveis, então na hora que eu pôr o fixo, eu diminui o meu vão. Então o meu vão de 2 metros caiu para 1. Tá? Aí eu entro com a porta fabricada, porta antipânico, que é aquela que a gente esbarra nela, e ela trabalha igual a barra de antipânico. Bateu, abre as 4 folhas. Tudo bem? Porém, se o bombeiro fala que precisa de 2 metros, o meu vão total é 4 metros, tá? Eu posso pôr os 2 fixos e os 2 móveis. Tudo bem? Estou me fazendo entender? Quando o alarme de incêndio disparar, manda um sinal para a porta recebe esse sinal e abre os 2 metros, tá? Com ou sem energia. Por que com ou sem energia? Porque aí, para mim trabalhar certinho com o sistema de alarme de incêndio, eu tenho que estar com bateria. Então, nós vamos montar de acordo com a necessidade do local, a porta ligada com o sistema de alarme de incêndio, a porta vai estar com o sistema de bateria, tá? E a porta vai estar com monitoramento de corrente AC, tá? Falta de AC, alarme disparando, qualquer evento desse, porta abre e para aberta. Eu liberei a metragem que o bombeiro pediu e eu estou atendendo o sistema do bombeiro. Então, eu não necessito, em muitos casos, tá, criar uma porta muito cara, uma porta de sistema de antipânico para atender as exigências do bombeiro. Então, vamos se ligar nessa dica aí. Primeiro, verifica na planta do prédio qual o vão de abertura, quanto que eu preciso de espaço de evacuação, e a gente vai atender eles, né, com economia também. Tá? As características técnicas do nosso seletor de função, como nós falamos do seletor de função, é nele que nós vamos estar fazendo todas as programações, regulando a porta, né? Permite acessar remotamente todos os parâmetros da central. Então, nós ligamos ele à central, né? E dessa forma é possível alterar os parâmetros sem remover tampa, sem abrir o trilho, tá? Além disso, algumas funções adicionais, como eu já mencionei, né? Quando esse equipamento está conectado à central, permite escolher as funções e a operação, de que forma que eu quero que ele trabalhe. Ele conectado à central, a gente vai estar com todos os recursos que a central nos permite. Características técnicas e parâmetros de programação. O que a gente tem? Acho que agora, não sei se o texto está bem, mas eu vou ler todos para a gente. Velocidade de abertura com nível de ajuste de 10 níveis de ajuste, de 1 a 10. Eu posso trabalhar a velocidade que eu quero para abertura e também para o fechamento. Só abrindo um parênteses aqui, a velocidade de fechamento, comparando-se com a velocidade de abertura, ela é só de 80% da abertura, tá? Então, ela é sempre um pouco mais lento para abrir, para fechar, do que para abrir. E para fechar é onde a gente corre os riscos de machucar alguém, da porta prender uma pessoa. Então, a velocidade de segurança, ela fecha um pouco mais lento. Aproximação de abertura, né? Onde eu vou determinar o início da frenagem, né? Eu posso frear um pouquinho mais longe, um pouco mais perto, tá? Também com 10 níveis de ajuste. Mesma coisa para o fechamento. Distância onde inicia o fechamento também com 10 níveis de aproximação. Tempo de pausa. Então, aqui eu já estou fechando o funcionamento da porta. Qual a velocidade que eu quero que ela abra, né? O tempo de pausa. Quanto tempo eu quero que ela permaneça aberta. A velocidade que ela vai fechar e bem também os pontos aonde que eu quero que ela inicie a frenagem, tá? Lembrando que a gente
o próprio equipamento tem um limite mínimo de frenagem. Às vezes eu tento frear um pouco mais perto, ele não vai aceitar, justamente para evitar acidente, quebra da porta, alguma coisa assim. As características técnicas, né? Central eletrônico, radares internos, radares externos, fotocélula já é inclusa também no equipamento. Todo equipamento que você comprar vai a fotocélula. Então, nós temos o anti-esmagamento eletrônico, que é a porta, se ela encostar em alguém, ela vai frear e voltar, e a fotocélula que já é inclusa. Então, ela evita que a porta pegue a pessoa. Né? Sistema de semiautomático, que é para mim fazer a porta trabalhar como um portão. O sistema principal, né, que ele tem prioridade sobre todas as outras. Eu posso programar a porta para estar fechada, né, mas eu precisar entrar no estabelecimento, basta eu deixar um receptor lá, como eu falei que posso pôr, e configuro ele no abre principal. Então, em qualquer horário, independente se eu determinei que a porta está fechada ou não, eu vou poder acessar e abrir a porta. Sistema de emergência, né? Que eu pulso que abre a porta, que é onde eu vou ligar o sistema de alarme, que ele vai abrir a porta e manter a porta aberta, né? Compatibilidade com os receptores MT01 e o RMG, MDT01 e o RMG, para funcionar com controle remoto, né? Detalhe, receptor e os controles são separados também, assim como eu posso configurar quantos radares eu quero, também vou configurar qual e quantos receptores eu vou estar usando. Qual receptor e quantos controles eu vou estar usando. Possui modo de monitoramento AC, tá? O que é esse modo de monitoramento AC? É um circuito que vai junto no equipamento, já vai instalado no equipamento, que ele fica verificando a rede elétrica, tá? Em caso de sobretensão de rede elétrica, desliga a porta, ele deixa a porta inoperante, tá? Porém, se ele estiver operando em conjunto com o sistema de bateria, caso falte energia de AC, tá? Caso falte ou dê a sobrecarga, a porta continua trabalhando normalmente, tá? Até retornar o AC. Quando retornar o AC, eu mantenho a porta trabalhando e volto a carregar a bateria. Tudo bem? Se a energia, né, o AC, demorar um pouco para vir, né, demorou para retornar e a bateria baixar muito, tá? A porta vai ficar aberta, tá? E no visor do display vai aparecer para a gente bateria baixa. Então, estou com falta de AC, ficou por muito tempo a bateria trabalhando, mais de uma hora e meia trabalhando, a carga da bateria começa a baixar, eu começo a chegar num ponto crítico que eu posso condenar a bateria se eu usar muito ela, então a porta abre e vai pôr no visor para a gente bateria baixa, tá? Quando voltar o AC, a porta volta a trabalhar normal, não faz leitura, não faz nada, ela volta a trabalhar normal, só que daí carregar a bateria, tudo bem? Vamos começar a falar um pouco agora também das dimensões dos equipamentos, né? Vamos dimensionar os equipamentos agora. O cálculo de peso das folhas móveis deslizantes, como eu falei, nós vamos trabalhar com a DS-140 para até 140 kg de folha, e nós vamos trabalhar com a DS-250 para até 250 kg de folha. A linha Duo, nós vamos parar ela também nos 140 kg, tá? Ela segue o peso da linha DS-140. Para mim calcular como que eu vou chegar ao peso da folha, né? A largura da folha móvel e a altura da folha móvel vezes o peso, tá? Então aqui, ó, para a gente entender. Eu tenho uma largura de 1,20 m, uma altura de 2,20 m e o peso de 25 kg. O que é os 25 kg? O peso do vidro vai variar de acordo com a espessura, mas é um peso específico, tá? O vidro 10 milímetros de espessura tem um peso de 25 kg. Tudo bem? Então, por isso que na conta aqui a gente já fez assim, ó. Uma folha de 1,20 m por 2,20 vezes 25 quilos me dá 66 quilos. Se eu for trabalhar com duas folhas desse tamanho, eu tenho 66 quilos em cada uma, 132 quilos no total. Eu estou com... Qual equipamento que eu vou dimensionar? Uma DS-140. Tudo bem?
Ah, mas a minha folha passou dos 140 quilos somando as duas. Eu vou para 10, 250. Então, como que eu vou selecionar qual equipamento? Até 140 quilos. Deu aqui, eu fiz essa continha, deu menos do que 140, DS 140. Deu até 250, DS 250. Aqui nós pusemos uma informação, né? O vidro de espessura 8 milímetros, 20 quilos o metro. Para a gente entender que o metro quadrado do vidro é 2,5 kg por milímetro. Então, o 8 milímetros, 20 quilos. Caso surja alguma folha de 8 milímetros, detalhe, toda a linha de equipamentos você vai receber, ela é fabricada para vidro 10 milímetros, tá? A norma técnica determina que as portas têm que ter vidro 10 milímetros. Não podemos trabalhar com vidro 8. Por que a gente está pondo peso aqui? Porque quando a porta é caixilhada em alumínio, né, então tem um quadro de alumínio, normalmente, dentro do quadro, se usa vidro 6 milímetros ou vidro 8, tá? Quando é vidro inteiro, é o 10, tá? Ah, vidros de segurança, com blindagem, com tudo, o vidro vai sendo mais espesso, né? Então, o vidro mais espesso, mesmo dentro do peso, tá? É bom consultar a fábrica para ver se a gente vai conseguir pegar esse vidro e sustentar ele, tá? O vidro 12 milímetros, 14 milímetros ou mais, a gente tem que saber disso. Consulte a fábrica para a gente determinar se o equipamento consegue ou qual mudança a gente vai fornecer para você poder adquirir o equipamento. Como que nós vamos saber o tamanho pelo vão, né? Uma conchinha simples. Se eu tenho um vão de 4,5 metros, tá? Com 2,50 metros de abertura, eu tenho 4,5 metros, com 2,50 metros de altura, tá? Que deve utilizar um vão livre de passagem de 2,25 metros, tá? Então, 4,5, vão livre de passagem de 2,25 metros com as folhas móveis. Eu divido o tamanho, né, para mim chegar aqui, ó, 2,25 metros dividido por 2, eu tenho duas folhas de 1,250 metros, tá? Então, cada folha já tem a largura. Desculpa, falei 250, 1,125, tá? Então, eu tenho 1,125 vezes os 2,50, eu estou tirando 20 da altura, porque eu estou determinando com uma DS 250. Então, vou começar a conta de novo. Para uma DS 250 com 2,50 de altura, eu vou tirar 20 centímetros da altura, a porta vai ficar com 2,30, tá? Vezes os 25 quilos, eu tenho 65 quilos, tá? Peso total, 230. Esses 20 centímetros que eu tirei é determinando para uma altura da DS 250, tá? Vou fazer a conta também para a DS 140, tá? Vamos seguir. Nós vamos chegar na medida da folha, vamos chegar. Meça o vão total, onde irá fixar o atomizador, divida o valor pelo número de folhas, então estou com 4,5 metros de largura. Medi os 4,5 metros, vou pôr 4 folhas ali dentro, 2 fixos, 2 móveis, tá? Então eu vou dividir as folhas. Cheguei a 1,250. O resultado do tamanho, cada folha fixa, né, é o tamanho de cada folha fixa. Pus lá, 4,5 metros, dividir por 4, tá? Então eu tenho 1,125 cada folha fixa, já está lá do lado. Tudo bem? As folhas móveis, eu vou aumentar 50 milímetros em cada uma. Então, se eu não aumentar, elas vão ficar assim. Eu tenho que aumentar para ela dar aquele transpasso, para ninguém pôr a mão ali e machucar, tá? Então, 50 milímetros a mais do que a largura da folha fixa. Essa será a medida de acordo devido aos transpassos. Não sei se eu estou deixando bem claro. Eu pego o vão total, né? Como eu dei o exemplo de 4,5, vamos arredondar esse número. 4 metros. Divido a folha, né? Divido o vão de 4 metros. Fiquei com 4 peças de 1 metro. Ponho os 2 fixos de 1 metro. Só que as duas móveis, eu aumento elas 50 milímetros, ela vai ficar com 1 metro e 5 centímetros. 1 metro, 1.050 milímetros, tá? Que é onde eu tenho o transpasso. Então, sempre divido por 4, duas folhas fixas do mesmo tamanho, aumento 50 milímetros nas duas móveis. Para a fixação do trilho interno ao vão, o vidro será de 200 milímetros a menos, tá? Então, estou com uma
DS, deixa eu pegar um trilho aqui para vocês verem. Estou com o trilho da DS 250. Um trilho maior, 150 milímetros de altura, tá? Então, vou fixar ela embaixo. Essa medida vai ser 200 milímetros. Ali eu tenho o vidro, é a altura do vidro. Meu vão tem 2,40 metros. Que altura que eu faço o vidro para DS 250? 2,20 metros. 2,40, 2,20, 2,30, vidro 2,10. Tudo bem? Sempre tirando os 200 milímetros. Aqui, o exemplo que eu estou dando. Estou com o teto aqui. Vou encostar a máquina no teto. Qual é a altura da minha folha móvel? O vão total, menos os 20 milímetros, os 200 milímetros aqui. Tudo bem? Estou com um teto bem alto. Vou pôr uma bandeira de vidro em cima. Um exemplo, estou com 4 metros aqui. Vou pôr uma bandeira de vidro aqui de 1,80 m. Vou ficar com 2,20 m. Eu quero 2,20 m livre. Então, basta eu ver aonde eu vou pôr a parte superior do trilho, tá? Pega essa medida total, tiro 200 milímetros, é a altura do meu vidro. Tá? Alguma dúvida, é só perguntar aí. O Thiago está com a gente aqui, ele está respondendo online direto para vocês. Então, esclarecendo. O vão total, né? Determina onde eu vou pôr a parte superior do trilho, tudo bem? É 200, e tiro 200 milímetros, eu tenho a altura do vidro. Quando eu estou limitado à laje, a mesma coisa. Falando agora na DS 140, nós falamos da altura dos vidros da DS 250. Agora nós vamos falar da altura dos vidros de uma DS 140. Como o trilho é menor, tá? Ele tem só 90 milímetros. Esse trilho pode ser fixo assim, por baixo da laje, como a gente está vendo aqui a representação, o trilho parafusado direto por baixo, tá? Então, neste caso, vou parafusar o equipamento debaixo da laje. Eu pego a medida total do vão, tá? A medida do vão, a medida do vidro móvel é o vão menos 50 milímetros. Então, peguei o vão total, tem lá um vão de 2,20 metros. Que altura que é o vidro? Eu vou 2,20 metros menos 50. Então, meu vão vai ser de 2,15 metros. Meu vidro, desculpa. Então, vão de 2,20 metros, vidro 2,15 metros. Tá? Desconto sempre 50 milímetros. Você pode fazer uma pergunta para mim, Flávio, o vidro fixo, quanto que eu vou descontar? Vamos lembrar que nós vimos lá que a medida da altura do trilho é 90 milímetros. Então, a medida do vão, né, a medida do vidro fixo é o vão menos 90 milímetros e as folgas respectivas. O que são essas folgas respectivas? Cada vidraceiro tem uma forma de trabalhar. Ele vai pôr o perfil em volta para prender o vidro. Muitos vão fazer com vidro com 15 milímetros a menos e outros com 20 milímetros a menos. Então, cada um, dentro da característica de trabalho, dá essa folga para poder encaixar o vidro. Então, lembrando, vidro fixo, vão total, descontando 90 milímetros do perfil, tá? E mais as folgas, que pode ser 15 ou 20 milímetros, de acordo com o que você trabalha. Vidro móvel, tá? Vão total, tá? Pega a medida do vão total menos os 50 milímetros. Tudo bem? É bem simples essa conta. A outra maneira de eu fixar ela, na lateral, tá? Então, eu estou com a parede aqui, eu estou com o vão, né? E eu vou fixá-lo na parede. Qual que é a medida do meu vidro? O móvel, é o que vai se mover. Tá? A altura onde ficará instalada a base do trilho. Não estou com o trilho aqui. Então, aqui, ó, estou com a base do trilho aqui. Então, a medida onde vai ser instalado a base do trilho, tá? Eu vou aumentar 50 milímetros. Então, é bem simples a conta. Fixo embaixo, tá? É 50 milímetros a mais o vidro. Fixo nas costas, fixo embaixo, 50 milímetros a menos. Fixo nas costas, 50 milímetros a mais. O Thiago trouxe um perfil aqui. Está aqui o perfil da DS 140, tá? 90 milímetros de altura, tá? E a ferragem vai direto aqui. Então, se eu for fixar o equipamento aqui, vou pôr por baixo, tudo bem? Aqui está a laje. Eu vou medir o vão daqui de cima e vou até embaixo e vou diminuir o vidro em 50 milímetros, certo? Vou fixar aqui na lateral.
Está fixo na parede. Da onde eu for pôr a base do trilho, essa base aqui de baixo, até o chão, eu aumento 50 milímetros. Então, fixo aqui, menos 50. Fixo aqui nas costas, né? Tá de costas, mais 50. Tá? Qualquer dúvida a gente vai respondendo aí junto. Aqui o dimensionamento do vidro. Então, quando nós vamos fazer o vidro, independente se o vidro é para DS, 250, ou para DS, 140, a furação é sempre a mesma, tá? 25 milímetros de cima para baixo, um furo de 15 milímetros, né? 150 nas laterais. Bem simples. Um furo só, lembrando, 15 milímetros de diâmetro, 25 de cima para baixo, 150, tá? Dica que nós vamos ter que conversar com o cliente antes, na hora que a gente está vendendo, para não ter surpresa lá. A rede elétrica deve ser 220 volts exclusiva, tá? O que eu quero dizer com isso? A rede elétrica deverá sair direto do quadro de distribuição, com disjuntores de ação rápida, tá? Bipolar, né? 220 volts, de ação rápida, de no máximo 6 amperes, tá? Isso aí é de acordo com as normas elétricas, tá? Aqui nós seguimos a NBR 5410. Também é obrigatório o uso de dispositivo de desligamento da rede elétrica. Deve-se utilizar o pino da tomada. O equipamento vem com pino de tomada. Não é para a gente cortar o fio e ligar direto e nem arrancar o fio terra. Tudo bem? Então é 220 mais o aterramento, também seguindo a norma da NBR 14136. Tá? Então, sempre pedir rede elétrica exclusiva, do quadro de distribuição até a porta, tá? Para que a gente não tenha interferência de outros equipamentos também trabalhando. O aterramento também é indispensável para o bom funcionamento, tá? Caso não haja no imóvel, a gente tem que providenciar. Então, é muito comum, eu estou com a tomada de 3 pinos, tirar o pino do meio, mas não tem aterramento, tira o pino do meio que não serve para nada, tá? Primeira coisa, pode dar mau funcionamento. Segundo, pode dar queima do equipamento por sobretensão e não ter para onde jogar não tem como se defender dessa sobretensão. Terceiro, que já no primeiro caso já acontece, eu perco a garantia do equipamento. Tirei o aterramento, liguei sem aterramento, perdi a garantia do equipamento, tá? Depois não adianta chorar, mas não tinha aterramento. Não, providencia o aterramento. Tudo bem? Os cuidados com os cabos da rede elétrica, né? Verifique também se os cabos que estão utilizados não passam por meio de outras instalações. Muitas vezes, por exemplo, lâmpada fluorescente, reator eletrônico e outros equipamentos que geram muita interferência, tá? Caso isso não tenha como ser evitado, aí nós vamos ter que aumentar a blindagem do cabo, tá? Então, ao invés de vir só com os fios soltos, os 2 fios, aí nesse caso eu posso passar um cabo PP, um cabo com uma blindagem maior. Não dá para evitar que o cabo trabalhe junto com os outros. Puxa ele com uma blindagem maior, tá? As partes sociais, os acessórios que nós vamos estar utilizando. Um que quase todas usam são os sensores, os radares, tá? São radares micro-ondas para acionar a porta, aquele que detecta a presença da pessoa. O sistema de fotocélula já é incluso. Esse está no equipamento, então não preciso me preocupar em comprar, né, sistema de fotocélula. A fotocélula padrão nossa, tá? A fotocélula eletroímã, que eu posso pôr dentro do equipamento, é utilizado para travar e dificultar a abertura manual. No caso da porta deslizante, essa fotocélula vai dentro da porta e ela dá uma capacidade de 50 kg de tração, tá? Que é o suficiente para não arrombar a porta ou dificulta bastante a abertura. Baterias, né? Lembrando que como o equipamento trabalha com 24 volts, ele requer 2 baterias de 12 volts, tá? Para que continue trabalhando na falta de energia e obrigatoriamente quando a gente precisa ligar ela no alarme de incêndio. O sistema de receptor, se eu for trabalhar com controle remoto, verifico qual receptor que eu vou usar, né? O RMG, Lean Encoder ou o módulo
MDT-01. Os controles remotos, né? Com o nosso receptor, todos os controles são compatíveis. Em alguns locais que eu posso ter 2 portas, eu posso trabalhar com 3 portas, eu determino que tipo de controle eu vou usar, tá? Vou voltar um pouquinho aqui atrás, para a gente conhecendo o equipamento. Você pode mudar a câmera? O sistema de encaixe da tampa é bem simples, né? Então, basta eu retirá-lo. Aqui a gente tem transformador de voltagem, motorredutor, tá? No caso, para linha DS140, o motorredutor é uma redução de 1 para 5, para DS250 um redutor maior, um redutor 1 para 10. Sistema do módulo de fotocélula, tá? Aqui a luzinha está verde, está indicando para a gente que a fotocélula está trabalhando. Se eu pôr a mão na frente dela, ele indica para a gente que teve obstrução. A central de comando, tá? E aqui nós temos a IHM, tá? Que é a que a gente está vendo na tela. As funções eu tenho, como os LEDs estão acesos, está me indicando que a entrada e a saída estão liberadas. Então, está mostrando para a gente que está liberado o acesso, tá? Se o meu cliente quiser deixar só a porta aberta, ele vai acionar, tá? A porta automaticamente vai se abrir, tá? E vai estar no display marcando para a gente, porta sempre aberta. Tudo bem? Então, a porta está com o LED verde aceso. Flávio, mas os 2 LEDs continuam acesos. Eles vão continuar porque está indicando para a gente que ela está habilitada, tá? Se eu for por porta fechada, não preciso desativar, ela desativa sozinha, tá? Tanto quando tiver porta fechada ou porta aberta, se eu for mudar a condição, tá? Ela desativa sozinha a anterior, tá? E nesse caso, a porta está fechada. Então, essa é a situação que o meu cliente deixa a porta na hora de ir embora, tá? Então, ele vai embora, está fechando o estabelecimento. Não precisa ir lá desligar a porta da energia, basta vir aqui no painel e acionar o porta fechado. Acionou o porta fechado, o estabelecimento está fechado. Chega no outro dia, ele libera. Flávio, mas ele precisa entrar fora de hora. Aqui em cima eu estou com um sensor habilitado, como eu falei, lá no pulso abre. Olha lá, eu chego, eu aciono o controle remoto e a porta abre, mesmo estando com o porta fechado. Tudo bem? Vou desabilitar a porta fechada, tá? E vamos conhecer como que é o módulo de programação da central. Vou pôr aqui, ó. Eu preciso pôr um pendrive na central. Aqui. Essa chave é só uma chavinha com o conector de USB. Só que ela não tem, ela é só uma chave, é um segredo ali dentro para poder liberar. Feito isso, eu vou apertar os 2 botões, o abre e o fecha ao mesmo tempo. Aqui eu estou com acesso liberado aos parâmetros. Eu tenho aí nós vamos deixar de usar a linha de cima, tá? E vamos utilizar agora essa linha de baixo, tá? Onde eu tenho seta para a esquerda, seta para a direita, a tecla Enter, tá? O mais e o menos. Tudo bem? Então vamos lá. Então, com os parâmetros liberados. Aqui eu posso regular, como nós vimos lá atrás, velocidade de abertura. Eu dou um Enter. A velocidade de abertura minha tem 7. Se eu quiser aumentar a velocidade, a porta está lenta, a porta está rápida, eu mudo aqui, ó. Mais ou menos. Dou Enter. Tá? Enviou e a porta aumentou a velocidade. Aqui eu tenho todos os parâmetros de velocidade. Tá? Quais as outras regulagens que eu tenho aqui? Ó? Seta para frente e para trás. Vamos lá. Velocidade de fechamento, velocidade de abertura, aproximação de abertura, aproximação de fechamento, tempo de pausa. É onde eu determino o funcionamento. Tá? Volto para a velocidade de abertura. Com o maisinho, que é a linha de cima, eu mudo através do mais e menos, ó, né? Eu posso regular o radar interno. Como que eu regulo aqui? Tá vendo aqui, ó? No domingo, que hora que eu quero que ligue o radar, que hora que eu quero que desligue o radar. Isso se eu for programar um horário. Se eu não for programar um horário, basta eu dando Enter. Ó. Posso regular todos os dias que hora que eu quero que ligue e que hora que eu quero que desligue o radar interno.
Mesma coisa para o radar externo, para a porta aberta, para a porta fechada, para a abertura parcial, tá? E para o sistema de fechadura. Então, eu posso habilitar ele. O sistema de fechadura aqui tem um detalhe. Eu entro, ele está desligado, né? Eu posso determinar que eu quero um eletroímã, tá? Ou se eu vou trabalhar com eletromagnética. Determinei o tipo de fechadura, basta eu ligar, tá? Automaticamente, a central já sabe que a porta vai trabalhar com a fechadura e já habilita o sistema de fechadura a trabalhar. Se ela estiver ligada ali, ele vai estar trabalhando, tá? Seguindo a seta para frente, voltei no radar interno. Vamos no mais aqui de novo. Teste de entrada, se eu der um enter aqui, ó, é onde eu consigo saber se meu radar interno, o radar externo, a fotocela, o sistema de semiautomático ou abre principal, que é onde eu liguei o controle remoto, se o sinal está chegando aqui. Ó. Vou acionar a fotocela só para a gente ver aqui. Ó. Olha lá. Ele está recebendo o sinal da central. Então, aqui é onde eu verifico e testo todas as entradas. Tá? Dei um enter aqui, saí do teste de entrada. Aqui eu tenho teste de percurso. É onde eu testo se o encoder está funcionando direitinho. Então, na hora da instalação, a porta está com funcionamento intermitente, eu não estou conseguindo controlar ela direito. Ou na instalação, ou principalmente na manutenção. Às vezes, com o passar dos anos, ou sujeira no encoder, ou poeira, ou descarga elétrica, algum motivo pode fazer com que o encoder perca um pouco a sua sensibilidade. Se nós estamos falando com bastante tempo já de trabalho, aí eu preciso fazer manutenção nele. O teste de percurso, esse teste de percurso me ajuda a verificar essa condição. Tá? Vamos ver se tem mais algum aqui. Voltei para o teste de entrada. Vou lá no maisinho de novo. Configuração de data e hora. Aqui é onde eu entro e verifico aqui, ó, a data. Posso alterar a data. Hoje é dia 16 de junho de 2020. Dou enter. É quarta-feira? Não, é terça. Dou enter. Configurei a data, certo? Vou para o lado. Aqui eu vou ajustar a hora, né? Agora são 16 horas. Certo? Não. Vou voltar aqui. Mais. Do lado. Menos. 16 horas. Eu tenho que estar com a data e hora configurada, né? Para que todos aqueles recursos de que hora que eu quero que o radar ligue, que hora que eu quero que o radar desligue, possa estar ativado. Configurei data e hora. Tem a opção de aumentar ou diminuir o brilho da tela. Mais claro ou mais escuro. Então, de acordo com o ambiente, eu determino. Tudo bem? Tem mais algum? Voltei para a data. Então, vamos lá no maisinho. Aí, nós passamos rapidamente por todas as funções que eu posso regular do equipamento. Volta a imagem para a gente, olha. Vamos seguindo? Pessoal, hoje, como a gente tinha se comprometido a um espaço de 1 hora, uma introdução de tudo que a gente está lançando, tudo que a gente está trazendo de novidade para vocês, na linha de portas sociais. Espero ter atendido a expectativa de todos. Nós vamos ter outros módulos já mais complexos depois, né, onde nós vamos estar mostrando todo o funcionamento, todo o processo de instalação e ligação. Nós vamos estar fazendo módulos para isso também. E a gente vai nós vamos estar nos vendo mais vezes aí, tá? Acompanha nós, né? Inscreva-se lá no canal do YouTube, tá? Fique sempre ligado com a gente, tá? E de olho aí, ó. Nós vamos estar em breve com mais treinamentos aí. Obrigado a todos, tá? E qualquer dúvida estamos à disposição. Procure nos agir e nós vamos estar esclarecendo qualquer dúvida. Obrigado. Até a próxima.